Programa Imagine. Oferecimento Freeway Amortecedores e Auto Center. Cuide do seu carro com quem entende. Rede Valorize, a rede que mais cresce no Brasil. E celebre eventos e decorações. Criatividade com inovação. Deus é bom, é uma certeza que nós temos e nós vamos compartilhar com você aquilo que Deus tem feito na família Lagoinha Uberlândia agora no programa Imagine, que está só começando. Confere aí. A cada semana, cada vida que entra aqui tem sido impactada com o derramar da palavra de Deus nos nossos corações. E é pensando nisso que em Lagoinha Uberlândia nós iniciamos um desafio de leitura da Bíblia em um ano. A Bíblia é o manual que o Criador deixou para nós e conhecê-la nos leva a conhecer mais de Deus. Neste desafio de leitura bíblica, lemos 3 capítulos diários e ainda temos uma explicação do pastor Walter Procópio sobre o texto daquele dia. Olha, na minha casa tem sido assim transformador. Eu já fiz, eu já tive a leitura, da Bíblia completa há muitos anos atrás. Logo quando eu iniciei no ministério, quando eu me converti, eu quis ter esse conhecimento. Mas hoje, fazer com a minha família, ver a minha filha quando eu sento para fazer o meu estudo no horário certo, ela sentar do meu lado, me acompanhar. A gente tem em casa um debate, uma conversa, às vezes porque ela é muito nova e situações que ela se encontra, que ela lembra que foi aquilo que ela leu. Tem sido assim transformador para minha casa, para o meu casamento, para minha filha que é adolescente, a pré-adolescente. Minha família está completa no desafio e tem sido assim transformador para mim e para minha casa. Um novo de Deus, a explicação é clara, é nítida, você lê e acompanha o pastor Walter falando, é assim, explode a mente, sabe? Quando você fala assim, era isso? E às vezes a gente lê e não percebe. E graças a Deus nós estamos todos aí impactados com esse desafio. E o Gutenberg também está no desafio e vai contar para nós como está sendo participar do desafio, Gutenberg. Olha, para mim tem sido tremendo, Assim, ler a Bíblia desde o início, desde as primeiras palavras, tem ensinado não só a mim, mas toda a minha família. Quando vamos ler, nós colocamos até a minha nenê, Ela tem 4 anos e até ela vem aprendendo muita coisa ali. E assim, confesso que não estou, em dias, porque viajei, tive outras coisas, mas o bom de tudo isso está acontecendo é porque tem sido gravado e tem ficado ali. Então, assim, dá para dar uma corrida e acompanhar. E eu convido, eu vou falar um negócio para você, pastora Souza, convido a todos, da igreja ou não da igreja, vem ler a Bíblia em um ano. É algo fantástico, te alimenta por completo. É um alimento realmente para quem é cristão, e até mesmo para quem não é cristão. A caminhada cristã com a leitura da Bíblia é muito mais prazerosa, pois temos a oportunidade de entender o que Deus fez, faz e fará em nossas vidas. Vem estudar a Bíblia com a gente e ficar um pouco mais perto do Senhor. Lembre-se, você é muito bem-vindo aqui em Lagoinha Uberlândia. E agora aqui no programa Imagine chegou a hora de compartilhar com você uma mensagem de Deus, uma palavra do Senhor direto para a sua vida, de direcionamento, de trazer para o seu coração paz, alegria e amor, com o nosso querido pastor Walter Procópio. Que a maravilhosa graça de Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Mais um quadro profetizando vida. Eu tenho uma palavra que está assim queimando no meu coração para compartilhar com você. Eu quero falar sobre conquistando a promessa. E aqui no livro de Josué, capítulo 21, verso 45. Josué, capítulo 21, verso 45. Depois, se você tiver uma Bíblia, marque esse versículo. Que versículo lindo! Josué, capítulo 21, verso 45, diz assim:
de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Todas se cumpriram. Josué, e agora Josué não é aquele mancebo, aquele jovem que estava do lado de Moisés. Aqui nós estamos falando do Josué já velho, já próximo da morte, alguém que viveu aí muitos e muitos anos. Foram 40 anos só do lado de Moisés. Quando ele entrou na terra prometida, ele já tinha mais de 80 anos. E agora no final da sua vida ele faz essa declaração. É alguém que caminhou um longo caminho e agora está olhando para trás e a experiência de tudo aquilo que ele viveu e viu, ele está dizendo assim, de todas as boas promessas do Senhor. Então ele não está falando de uma expectativa da cabeça dele, do coração dele, ele está dizendo assim, de todas as promessas do Senhor, todas as promessas do Senhor. Ele diz assim, a nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Imagina se eu e você pudéssemos olhar para trás, no final da nossa vida, e poder fazer essa mesma declaração, que de todas as promessas de Deus para a nossa vida, nenhuma delas caiu por terra, todas elas se cumpriram. O que é uma promessa? Promessa é o compromisso de fazer alguma coisa. Quando nós dizemos assim, eu tenho uma promessa de Deus, é um compromisso de Deus de fazer alguma coisa. Aí eu tenho uma promessa de Deus sobre o meu casamento, é um compromisso de Deus de fazer algo no meu casamento. Então, para conquistar as promessas de Deus, o que eu preciso? Primeiro, ouça a voz de Deus durante o processo. Josué, capítulo 5. Vamos lá no capítulo 5 de Josué. Porque no capítulo 5, Josué, ele vai trazer para mim esse entendimento. É aqui no capítulo 5, no verso de número 14, Josué, capítulo 5, verso de número 14. Eu vou ler a parte B, a segunda parte do versículo, que diz assim: Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito. Ele perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? Quando você vê Josué no final do livro, no final da sua vida, dizendo assim, todas as promessas se cumpriram. Sabe por quê? Porque durante o processo, durante a caminhada, durante a sua vida, Josué ouviu a voz do Senhor. Josué se ajoelhou, ele coloca o rosto no chão, ele adora ao Senhor. Meu irmão, quantas pessoas eu já vi, eles fazendo algo para Deus sem ouvir a voz de Deus. Isso é religião. Isso é religião. Como que Deus fala? Deus fala por meio da sua palavra, Deus fala por meio da criação, Deus fala por meio de pessoas, Deus fala por meio de circunstâncias, Deus fala por métodos sobrenaturais. E uma das grandes maneiras de Deus falar também é por meio de pensamentos inspirados. Aquele pensamento que você pensa assim, é um pensamento meu, que veio na primeira pessoa, não é Deus. Pastor, e como que eu sei que é Deus? É porque aquilo que Deus está falando com você está alinhado e de acordo com a palavra de Deus. Charles Spurgeon, um grande pregador, ele diz assim, discernimento não é uma questão de simplesmente saber a diferença entre o certo e o errado, mas é em saber a diferença entre o certo e o quase certo. Quando eu tenho discernimento, eu tenho clareza, eu tenho convicção que o que eu estou fazendo, que a decisão que eu estou tomando, que a escolha que eu estou fazendo, ela é a decisão certa. Então ouça a Deus, ouça a Deus, ouça a Deus, ouça a voz do Senhor, e assim você vai conquistar a promessa. Segunda maneira de você conquistar a promessa, caminhe conectado com o seu futuro. Josué capítulo 6, verso 1 e 2 diz assim: Jericó estava completamente fechada por causa do israelita. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Olha, você caminhar conectado ao seu futuro. Talvez você não percebeu, mas Deus está dizendo assim: saiba que entreguei. Entreguei. O tempo desse verbo está no passado.
Quando Deus libera algo sobre a minha vida e sobre a sua vida, no reino espiritual já aconteceu. Deus não errou, Deus não disse assim, eu vou entregar, eu entregarei. Não, ele usa o tempo verbal no passado, eu já entreguei, Josué já é seu. Josué já é uma realidade, Josué você já pode celebrar, a conquista é sua. E sabe o que Josué vai fazer? Lá no capítulo 3, ele vai dizer assim com o povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 2, verso 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Cuidado, porque durante essa caminhada, na caminhada, você precisa estar conectado com Deus, conectado com o seu futuro, com aquilo que Deus já falou. Muitas pessoas estão sofrendo de ansiedade. O que é ansiedade? Excesso de futuro. Muitas pessoas estão desesperadas. Por que o desespero? Pela ausência de futuro. Deus tem um futuro para mim e para você. E quando eu estou conectado com o meu futuro, se é o futuro que Deus fez para mim, então eu tenho que estar conectado com Deus. 2024 você pode viver uma realidade tão nova, tão nova. E para a gente terminar, como que eu conquisto promessa? Crie atmosferas favoráveis com suas palavras. Josué capítulo 6, verso 10, ele diz assim, não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu ordenar. Então vocês gritarão. Eu gosto tanto disso. Crie uma atmosfera favoráveis com suas palavras. Se você ainda não veio em um dos nossos cultos, venha no culto de domingo. Você vai ver como que, quando as canções são entoadas, é nítido uma atmosfera sendo criada. Não é porque é uma música, por que essas atmosferas são criadas? Porque uma palavra foi liberada. E uma palavra tem poder de criar. Eu gosto de uma frase do Bill Johnson que ele diz assim, Deus habita nos louvores. E a Bíblia nos afirma isso. Mas o Bill Johnson ele diz assim, Deus habita nos louvores. O diabo habita na murmuração, na reclamação. Já percebeu? Talvez você está em casa num ambiente tão gostoso, até alguém chegar e falar algo. E aquela fala, aquela palavra, tirou a alegria, mudou o ambiente. Da mesma forma, você pode estar num ambiente triste, pesado, carregado, mas alguém chega com uma palavra de vida, aquele ambiente muda, aquele ambiente transforma. Aquele ambiente transforma. E aqui, olha, como conquistar as promessas de Deus. Última coisa que eu queria te ensinar. Aprenda a usar estratégias espirituais. Josué 6:20. Quando soarem as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas. Ao som das trombetas. E do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Estratégias espirituais. Por que eu estou falando estratégias espirituais? Porque foi Deus que deu essa estratégia para Josué. E Deus não dá uma estratégia, e não deu só para Josué, ou para Davi, ou para Jesus. Ele tem uma estratégia para mim e para você. Mas quantas vezes você buscou a Deus em oração, falando, Deus, me dá uma estratégia, me fala como eu vou fazer. Algumas pessoas me perguntam, pastor, como que o senhor consegue administrar uma igreja tão grande? Essa é uma das orações que eu faço, pedindo a Deus estratégia, pedindo a Deus como que eu faço. E às vezes Deus dá uma estratégia tão simples, que vai ser necessário muita fé para você fazer o simples. Deus falou, vocês vão rodear o muro, vocês vão gritar, mas isso foi suficiente para o muro cair. Então, busque de Deus essas estratégias que vão levar você a conquistar aquilo que é uma promessa. Josué disse, de todas as promessas que Deus fez, todas elas se cumpriram. Eu oro para que você caminhe como Josué, conquistando cada uma das promessas, e que nenhuma das promessas de Deus na sua vida caia por terra. E que você, meu irmão, desfrute e possa contar o testemunho de tudo aquilo que Deus falou, Ele cumpriu e Ele fez sobre a sua vida e sobre a sua casa. Quero abençoar você. Quero deixar um convite para você vir nos conhecer. Venha em um dos nossos cultos, em uma das nossas reuniões. Eu quero orar pela sua vida, eu quero te dar um abraço. Eu profetizo vida e vida em abundância.
sobre você e sobre toda a sua casa. Deus te abençoe. E continua o programa Imagine agora sentado à mesa com a nossa pastora Eliane Procópio, trazendo uma mensagem de Deus para a sua vida. Olá, seja bem-vindo ao quadro A Mesa, um lugar de cura e transformação. Que alegria ter você comigo aqui nesse dia. Eu sou a pastora Eliane Procópio, pastora do Ministério de Mulheres Royal Sisters, da Igreja Batista da Lagoinha, em Uberlândia. Você sabia que Deus, Ele criou você de uma forma única. Quando Deus te fez, Ele planejou você. E isso é muito importante nós sabermos, porque muitas vezes nós nos comparamos com outras pessoas e nós então paralisamos o agir de Deus em nossas vidas. Olha o que a palavra de Deus nos diz no livro de Salmo 139:14. Eu te agradeço por me teres criado de maneira tão perfeita e maravilhosa. O teu trabalho é um verdadeiro milagre e na minha alma sei disso muito bem. O salmista estava agradecendo ao Senhor porque ele reconheceu que Deus o fez de uma forma única. E hoje estará aqui comigo a pastora Susan para contar um testemunho a respeito desse salmo que nós lemos. Pastora, seja muito bem-vinda ao quadro A Mesa, que alegria tê-la aqui comigo. Muito obrigada, o prazer é meu estar aqui com vocês. Amém. Pastora, esse versículo é um versículo tão chave, né? E o salmista, ele reconheceu, é como ele teve um insight, ele teve uma virada de chave, né, na sua vida e ele entendeu, olha Deus, o Senhor me criou de uma forma incrível, eu sou maravilhoso porque o Senhor me criou e ele se sentia alegre, né, da forma que ele era. E muitas vezes, pastora, nós temos visto que as pessoas reclamam muito de si mesmo. Não concorda da forma que ela é ou gostaria de ser outra pessoa, tem muita dificuldade em relação à sua identidade. Você poderia nos falar um pouco sobre o seu processo em relação a isso? Claro. Bom, a gente passa por inúmeros processos, né, no decorrer da nossa caminhada. E falar sobre entender a identidade e até mesmo como o salmista ele fala que o Senhor ele nos fez de uma forma única, é nos descobrir no Senhor. Amém. Isso. Porque essa é a chave. Um exemplo muito claro disso, que a gente ia falando com mulheres, né, é o nosso visual, né, a nossa forma de ser. E às vezes a gente fica tão preocupado em parecer com alguém, em seguir uma moda, né, em seguir uma regra. E isso acaba nos atrapalhando. Acaba nos paralisando, né, para cumprir o nosso verdadeiro propósito, aquilo que Deus nos criou para ser. Exatamente. Só um exemplo pequeno que às vezes as pessoas não entendem e não dão muito valor é um cabelo, por exemplo. Né? Você assumir aquilo que Deus fez para você, sim, já é você se enxergar na identidade do Senhor. Né? Então, quando a gente olha para o que a moda dita, para o que os estilistas falam, você fala, isso não é bonito, isso não é legal, isso não vai pegar, né? Vamos falar assim. E aquilo que Deus criou, a forma como Ele nos desenhou, é o que Ele quer para nós. Amém, e é a melhor, com certeza. Pastora, como que foi no seu processo? Com certeza, em algum momento da sua vida, você queria ser outra pessoa, queria se comportar de uma forma diferente daquela que realmente Deus criou você para ser. E isso traz tantas crises interiores, né? Como que foi para você? Exatamente. Bom, eu sou cristã desde pequenininha, desde menina. Graças a Deus vim crescendo dentro do meio cristão, dentro de uma igreja evangélica. E o que acontece é você olhar para alguém e querer ser daquela forma. E aí você não consegue ser aquilo. Porque você é outra pessoa, você tem outros pensamentos, você tem uma forma de ser em todos os sentidos, né? No físico, no seu intelecto, em todas as áreas. E quando a gente olha para as pessoas querendo ser igual a elas, nós ficamos frustrados. Exatamente. E em muitos momentos eu vivi essa frustração de querer ser algo que não era para mim ser.
E a partir do momento que eu consegui olhar para aquilo que Deus tinha de propósito, de chamado, e entender o que o salmista falou, que nós somos feitos de uma forma totalmente única, eu comecei a entender, nossa... Tem uma versão que fala que Deus nos criou de uma forma assombrosa. Uau! É mais profundo ainda, né? E isso é lindo. E você falou algo muito importante. Quando nós encontramos a nossa identidade em Deus, agirmos da forma que Ele gostaria que nós agíssemos. E muda tudo, porque é muito mais leve a forma como você vive, a forma como você responde, peso, né? A forma como você se posiciona diante das pessoas, porque enquanto você quer ser algo que você não foi chamado para ser, vai dar errado. Você vai ficar com frustração. Dar ruim, não tem jeito. Exatamente, você não vai ser feliz. Por quê? Porque você está querendo estar num lugar que não é para estar. E hoje, pastora, você vê que você está cumprindo o seu propósito em Deus? Hoje eu entendo aquilo que Deus tem para mim. Aquilo que Deus tem para você é para você, pastora. Aquilo que Ele tem para mim é para mim, é diferente. Ainda que nós possamos ter pensamentos parecidos, ainda que a gente possa seguir um caminho parecido, é de uma forma única. Glória a Deus. Pastora, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no quadro. Isso é tão importante e é tão maravilhoso quando nós encontramos realmente a nossa identidade em Deus. Você está mais que convidada a estar comigo nos próximos programas. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, no nome de Jesus. E é isso aí, gente. Guarda no seu coração essa palavra. Deus te criou de uma forma assombrosa. Deus te criou de uma forma única para que você possa cumprir o seu propósito. Não queira nunca, jamais, vestir a armadura de outra pessoa. Vista a sua roupagem, ande na sua unção e você vai viver a sua vida de uma forma muito mais leve, sendo impulsionado a cada dia encontrar o seu propósito em Deus. Que Deus abençoe você. Eu espero você todos os sábados aqui no quadro A Mesa, um lugar de cura e transformação. Um beijo em seu coração. Como é bom compartilhar aquilo que Deus faz na vida da gente, não é verdade? E agora chegou a hora de mais uma família Lagoinha compartilhar aquilo que Deus tem feito de extraordinário, de especial na vida deles. E você vai conferir aqui no quadro Imagine o Impossível agora. Meu nome é Raquel, eu estou na Lagoinha há quase 2 anos, já estive aqui dando testemunho, né? E eu creio que aquele que não tem mente dividida, que tem a mente focada, vive o sobrenatural de Deus todos os dias. E hoje estou aqui para contar um testemunho. No dia 26 de agosto, um sábado, eu estava em casa, num dia normal, um dia que minha família esteve lá, foi um dia muito feliz. E mais ou menos umas 6h40 da tarde, eu comecei a olhar no meu celular e as minhas vistas já não estavam mais normais. E eu via que a minha filha me mandava uma mensagem e eu não conseguia pegar o celular, eu não tinha mais coordenação motora. E eu creio muito naquela conexão de Deus, né? Conexão de corações. Meu filho estava numa festa, uma confraternização, né? da equipe de louvor da igreja que ele frequenta. E nesse dia, o Senhor começou a incomodar o coração dele. No mesmo momento que eu estava na minha casa, eu moro sozinha, e ele é o filho que tem a chave de casa. E aí eu comecei a passar mal e Deus começou a falar ao coração dele. Numa conexão do céu mesmo. Deus moveu os céus naquele momento para que ele me salvasse. Ele estava fora da cidade. E eu já, nesse momento eu já não tinha mais coordenação. Eu estava sentada, televisão ligada, mas eu não conseguia levantar, eu não conseguia mais nada. E assim, eu simplesmente já nem me lembro mais daqueles momentos. E Deus começou a tocar no coração do meu filho. E aí ele falou para a esposa dele, né? Ela me contou que ele falou, liga para minha mãe, algo está acontecendo. E ela me ligava e eu não conseguia. Eu via o celular ali, né? A luz do celular, mas não conseguia pegar. E nesse momento ele falou, vamos embora, porque ele tinha uma outra confraternização para ir. E no caminho ele falou assim, liga novamente para minha mãe.
E tão interessante que a minha nora ligou e eu não conseguia atender. E no dia seguinte ele ia estar comigo, ele ia almoçar comigo. Mas ele sentiu no coração de ir lá. Algo estava acontecendo. E ele chegou, abriu o portão, nem bateu no portão, ele entrou. Quando ele entrou, ele me viu desacordada. Então, assim, foi algo sobrenatural. Deus moveu. Quando a gente tem um coração entregue ao Senhor, quando nós não temos mente dividida, a gente sabe quando é o Senhor que está falando nos nossos corações. Naquele momento, meu filho, ele sentiu que era Deus tocando no coração dele, que ele precisava me salvar. Eu só me lembro de um momento olhar para os meus filhos e ver eles abraçados chorando, porque eles tinham recebido que eu tinha dado 2 AVCs ao mesmo tempo. Eu dei a hemorragia cerebral e eu dei a trombose cerebral ao mesmo tempo. Então os médicos não sabiam como eu iria acordar e nem se eu iria acordar. Naquele momento, o meu coração fez uma oração. Naquele momento, meu coração disse ao Senhor, me deixa ficar mais um tempo. Me deixa ficar, porque eu senti que eu estava indo. E eu acordei dias depois e olhei para os meus filhos, eu estava com um aparelho de fralda, e olhei para eles e eles sorriram. Tudo bem, mãe? Eu estava falando, eu estava me movimentando, eu podia andar, eu acordei sem sequela nenhuma. E os médicos disseram que foi um milagre, porque é algo que seria fatal na vida de alguém. E eles não entenderam o porquê, mas nós sabemos o porquê e quem. Foi o nosso Deus. Ele moveu os céus para que meu filho salvasse. E eu tenho um convite para você, para que você venha fazer parte dessa família, venha viver o sobrenatural de Deus conosco. Amém? O programa Imagine está ficando por aqui, mas antes de encerrar, deixa eu dar um recado bem rápido para você que gostaria muito de frequentar uma igreja Lagoinha. Sabia que esse trabalho da Igreja Batista da Lagoinha pode começar aí na sua cidade? Quer saber mais como uma Igreja Batista da Lagoinha pode ser plantada no seu bairro, na sua cidade e a partir da sua vida, da sua família? Você pode entrar em contato agora com o telefone que aparece aqui no seu vídeo e falar com a gente, que nós vamos te trazer mais informações. O programa está ficando por aqui, não se esqueça, amanhã tem culto e a gente está aqui de braços abertos esperando por você a partir das 9 horas da manhã, culto também às 18 horas e ainda às 8h30 da noite. Vem ser Lagoinha com a gente. Programa Imagine. Oferecimento Freeway Amortecedores e Auto Center. Cuide do seu carro com quem entende. Rede Valorize, a rede que mais cresce no Brasil. E Celebre Eventos e Decorações. Criatividade com inovação. Você que não tem plano de saúde ou que tem, mas quer economizar, assine agora o RV Mais Saúde e comece a usufruir. São mensalidades a partir de R$ 16,65. Assine agora RV Mais Saúde, o cartão que você conhece e confia. Celebre Eventos e Decorações. Conheça a melhor opção em decoração e eventos de Uberlândia. Uma empresa de locação de móveis para decoração. A maior estrutura disponível para você. A Celebre atende as principais empresas da região e está presente nos maiores eventos da cidade. Temos um showroom capaz de receber decoradores e montadores de festas de Uberlândia e região. Celebre Eventos e Decorações. Rua Montreal 1025 Tibere. WhatsApp 34999910072. Você conhece a Freeway, o auto center mais completo de Uberlândia. Quem é apaixonado por carro, cuida com a Freeway Amortecedores e Auto Center. Freeway é tradição em Uberlândia. Os profissionais mais capacitados do mercado estão na Freeway. Faça manutenção no seu veículo com quem realmente entende. Se tá na hora de fazer a revisão do seu carro, tá na hora de correr para Freeway Amortecedores e Auto Center. Floriano Peixoto, 3152. Na Gera Trafo Transformadores oferecemos soluções de energia confiáveis e personalizadas para impulsionar o seu sucesso. Junte-se a nós e garanta a potência necessária para o crescimento do seu empreendimento em todas as cidades e no campo. Seu negócio merece a excelência da Gera Trafo Transformadores. Sua empresa precisa de uma melhor opção de fretamento no transporte de colaboradores? Max Tour Fretamento e Turismo. Sua melhor opção no transporte de colaboradores em Uberlândia e região. Mude já para o fretamento. Max Tour é segurança e tranquilidade para o empresário e mais conforto e qualidade de vida para o colaborador. Entre em contato agora mesmo com a Max Tour Fretamento e Turismo. 34 3234 7070.